Desculpa. Já estamos gravando aqui, então, eu acho que... Ah, então tá ótimo. Tá bom, então. Só pra gente ficar... Muito obrigada, Rafa. Legal. Pra gente ficar bonitinho aqui, Luiz, eu vou fazer uma pequena introdução para a gente ter uma gravação, tá? Então, desde já, sim, claro. agradeço em nome da Escola de Belas Artes da PUC Paraná. Estamos recebendo a querida Luísa Diebold, que eu nunca sei se é Diebold, Diebold, como é, Luísa? É Diebold. Diebold, obrigado. A Luísa é designer, facilitadora gráfica e de processos, já trabalhou em agência com atendimento e criação, também atuou como consultora e pesquisadora em design thinking e inovação social. Luísa empreende desde 2016 e sempre buscou novos formatos de gestão e comunicação. É apaixonado por novos aprendizados e inovação, procura simplificar processos, conteúdos e informações de uma maneira visual. Acredita que o design é uma ferramenta importante para criar valor em negócios e projetos. Ela estuda e aplica os conceitos da nova economia desde 2015 e entende que essa é uma forma de repensar modelos de negócio para resolver questões complexas e emergentes. A Luísa está à frente da Céu Azul Facilitação Visual, junto com os, acredito ser seu sócio, né, Luísa? Isso. Lucas Portela. Então, Luísa, desde já, brigadão de novo tua presença, tá? É uma alegria tê-la com a gente aqui. Rafa, muito obrigada. Eu também estou super feliz aí por esse espaço, né? Por essa troca aqui, que é sempre legal a gente conhecer pessoas novas e contar um pouco do nosso trabalho, poder tirar dúvidas também, inspirar pessoas a seguirem, de repente, mais nessa área e divulgar também a área, né? Porque é uma coisa super nova. O design já é novo, então a facilitação visual é mais novo ainda. Então, estou aqui para ajudar a explicar, né? Desvendar um pouco o que é isso. Perfeito. Eu trouxe uma apresentação. Posso compartilhar aqui a tela? Fique à vontade. Tá. Beleza. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo, me ouvindo bem e ainda está carregando. Vocês estão visualizando a minha tela? Tudo certinho. Tá. Então tá. Então eu vou começar explicando um pouco, gente. Eu trouxe aqui algumas ideias, né, a respeito do que é o pensamento visual e a facilitação visual. Como o Rafa já me apresentou, eu me chamo Luísa Diebold e a minha empresa é a Céu Azul Facilitação. Se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, esse é o meu perfil pessoal, que não tem tanta coisa assim de trabalho, tem uma mistura aí de vida pessoal com trabalho, e o da Céu Azul é 100% focado em facilitação visual e trabalho. Então, se vocês estiverem também buscando mais informações sobre o mundo do pensamento visual e da facilitação visual, eu convido vocês a, então, seguir a gente ali no Instagram, e a gente também tem um canal no YouTube. Bom, antes de eu começar falando sobre a temática do pensamento visual, eu quero me apresentar um pouco mais, né? O Rafa já trouxe aí algumas informações sobre a minha pessoa, mas eu sou gaúcha, eu moro aqui do Rio desde 2012 e desde 2016, então, eu venho empreendendo, né? Primeiro eu comecei trabalhando sozinha, atuando como profissional liberal, como autônoma, e aí depois eu organizei, né, a minha empresa junto com o meu sócio, Lucas Portela, e a nossa empresa é a Céu Azul Facilitação. A gente faz facilitação de processos e facilitação visual. As duas coisas, na minha visão, estão muito conectadas, porque a facilitação de processos é quando a gente ajuda a entender como o passo a passo pode acontecer dentro de um projeto, né? E o visual ajuda a tangibilizar todos esses processos, né? Então, para mim, no meu entendimento, do jeito que eu gosto de trabalhar, uma coisa meio que não funciona sem a outra, né? E aí eu trouxe até um diagrama aqui que eu uso direto para explicar, né, um pouco do que eu faço, que eu acho que tem essas interseções que acabam acontecendo. Então, eu adoro o Design Thinking, né? Uma metodologia que eu uso muito em vários dos projetos que eu atuo. Não só o Design Thinking, outras metodologias colaborativas, né? Eu acredito muito no fazer junto e entendendo que o designer, ele é um ele é um facilitador mesmo, né? Ele é o especialista na parte visual, mas ele não faz nada sozinho, ele está a serviço, né? Do público final, do cliente, e geralmente a gente atua com vários stakeholders, né? Os projetos a gente não faz sozinho, a gente está sempre conectado com outras pessoas, e eu acredito muito nesse fazer coletivo, né? Então
Então, o Design Thinking é muito legal porque ele estrutura, né, com várias metodologias, esse fazer junto, e todas essas ferramentas também são sempre muito visuais. Então, para mim, a coisa se conecta toda dentro desse espectro aí do design, do visual, do fazer junto, da facilitação. E aí a facilitação de processos está também, né, dentro disso, entendendo que, enfim, eu tenho sempre me incomodou muito a coisa de ter reuniões em que ninguém chegava a conclusão nenhuma e que a gente ficava ali gastando horrores de tempo sem que a coisa saísse do papel ou sem que a coisa nem entrasse para o papel. Então, hoje em dia que está online, que é mais fácil ainda de fazer uma reunião, eu fico assim em pânico quando me chamam para fazer alguma coisa e a coisa me parece meio que não ter sentido e eu não ter essa visão de para onde a gente está caminhando, por que a gente está tomando a decisão X e não a Y, o que foi falado, quais foram os acordos. Então, para mim, a facilitação de processos está nesse lugar, assim, de tangibilizar esses diálogos, esses acordos, essas conversas significativas, né? Porque o que acaba acontecendo é que simplesmente a fala fica ao vento, né? E a gente não dá sequência naquilo que foi falado. Então, para mim, a facilitação de processos está ajudando a realmente fazer encontros significativos e fazer com que a gente consiga valer o nosso tempo, que é a coisa que existe de mais preciosa, né? Hoje em dia a gente está vendo, estamos aí com várias reflexões devido ao momento que estamos passando. Para mim, o tempo ele é assim um dos recursos mais preciosos. Então, para mim, a facilitação visual ajuda enfim, dar valor a esse tempo, aliado, então, à facilitação gráfica e à facilitação de processos, que é esse registro visual, né, de tudo que está sendo falado e de tudo que está sendo acordado. Então, eu fiz ali algumas entregas que podem acabar acontecendo entre essas interseções, né, que é projetos de consultoria, encontros, né, workshops, cursos, reuniões. A gente também faz muito, né, painéis, cartazes, parede também, já fizemos apresentações, resumos visuais. Então, isso tudo são entregas, são os entregáveis, né, de todo esse serviço e das coisas que eu acredito que são muito valiosas para o mundo. Eu acho que vocês podem ter essa visão também. Nós, como designers, né, a gente já trabalha muito nesse espectro, então é mais uma questão de organizar mesmo e comunicar, né, o que são essas entregas e o valor delas para os clientes finais. Então, é um pouco por aí que eu trabalho, que eu acredito, né? E aqui são alguns clientes que a gente já atendeu e que a gente atende. Então, para mostrar também para vocês como é importante esse trabalho da facilitação visual, do pensamento visual e como tem espaço para isso no mercado. Essa é uma bandeira aí que a Céu Azul está levantando desde o ano passado, porque o que acaba acontecendo é que a gente que trabalha com coisas visuais e bonitas e tudo que é criativo, às vezes a gente é colocado numa caixinha de que fazemos tudo de graça, de que o nosso trabalho é barato, de que é tudo divertido, e não, é isso tudo e também queremos ganhar dinheiro. Precisamos pagar as nossas contas e os boletos estão chegando. Então, a gente está falando muito sobre essa questão de que o trabalho do designer, né, o trabalho da facilitação visual precisa ser pago, né? Então, é possível viver de facilitação visual, é possível viver de design e a gente sabe o valor que o nosso trabalho tem e a gente precisa comunicar isso para os nossos clientes e a nossa comunidade, né, se ajudar a se posicionar dessa maneira, porque o valor quem dá somos nós, né? Então, trouxe aqui alguns clientes para vocês verem que tem espaço em grandes empresas e essas empresas grandes estão sim valorizando o trabalho da facilitação visual e do design e que isso é só o começo, assim, na minha visão. Eu acho que ainda tem muito para crescer, né, nessa área. Então, eu espero aí poder ajudar a inspirá-los no dia de hoje em relação a essa temática. E aí, para começar a contar um pouco mais sobre o pensamento visual e a facilitação visual, eu vou trazer aqui uma história, né, que aconteceu comigo em 2017 ou 2018, agora eu estou confusa já que ano que foi, mas acho que foi 2018. E para quem não conhece, essas ilhas aqui são as Ilhas Cagarras, que ficam bem em frente à Praia de Ipanema,
e dá para ver ela também da Praia do Leblon, né? São ilhas, esse conjunto de ilhas, né? Que fica em frente, então, a essas praias super famosas aqui no Rio de Janeiro. E o que será que as Ilhas Cagarras têm a ver com facilitação visual e pensamento visual e como isso se conecta de alguma maneira, né? Bom, o que acontece é que as Ilhas Cagarras, eles são o Mona Cagarras, que realmente um arquipélago que precisa ser preservado, ele é cuidado, né? Quem gere isso é o ICMBio. Então, o que acontece? São ilhas que, enfim, tem todo um histórico, né? E que a gente precisa definir algumas regras de uso como sociedade para poder preservar esse patrimônio, né? Social, ambiental, toda a fauna e a flora que existe lá, a história que existe lá. E para isso, geralmente as pessoas fazem um plano de manejo, que se chama, né? E quem cuida disso é o ICMBio. Então, o ICMBio chama várias pessoas da sociedade civil para pensar quais são as regras desse local. Então, eles chamam acadêmicos, biólogos, pescadores, eles chamam várias pessoas diferentes que não têm absolutamente nada a ver uma com a outra, mas que, né, têm interesse, né, no uso, né, ou na preservação e como fazer esse uso com preservação, né, quase que um paradoxo dessa ilha, desse monumento, né, que a gente precisa pensar isso juntos, né, a gente precisa entender como cada vez mais isso fica claro em várias instâncias, né, a importância de a gente ter esse equilíbrio, né, entre a preservação e o uso e como fazer isso de uma maneira que funcione para todo mundo que está envolvido. Então, é um trabalho super importante que o ICMBio faz em conjunto com a sociedade civil, né. E aí, basicamente, eles chamam o mundo para fazer esse plano de manejo e ouve, então, a opinião das pessoas, e as pessoas contam histórias e mostram estudos, falando, isso aqui é bom por causa disso e daquilo, isso aqui tem que cuidar porque não sei o quê. Então, isso tudo são várias reuniões que acontecem para que eles possam co-criar todo o plano de manejo das Ilhas Cagarras, né? E o plano de manejo tem mais ou menos essa carinha aqui, tá? Então, ele é um relatório, tem algumas imagens, né? Algumas iconografias e tal. Assim, vamos combinar que nós, designers, já vimos coisas piores. Ele nem é tão assustador assim. Mas ele é um material bem denso, né? Ele tem, sei lá, umas 50 páginas, assim, com um detalhamento muito técnico. É uma linguagem também bem técnica, porque isso precisa ser submetido, né, ao legislativo, as pessoas precisam aprovar, né? Uma coisa que é realmente séria, requer essa linguagem, né, mais formal, realmente. Então, tudo bem, faz parte e precisamos que isso seja feito, né, dessa forma. Porém, o que acaba acontecendo é que as pessoas que precisam saber sobre isso na prática são essas aqui. São os pescadores, são as pessoas que remam até lá, são as pessoas que fazem SUP, são as pessoas que passeiam de lancha, são pessoas comuns, não são as pessoas que estão ali carimbando coisas em Brasília. Então, como a gente faz, né, para comunicar com pessoas que às vezes não têm nem estudo assim completo, né? Não sabem ler direito ou são realmente analfabetas, né? Mas que têm um conhecimento muito valioso em termos práticos, porque estão há anos. São comunidades de pescadores que moram ali perto de Copacabana, né? E que vão direto para lá, para as Ilhas Cagarras, há muitos anos, há várias gerações. E essas pessoas estavam presentes no plano de manejo, os líderes comunitários, e essas são as pessoas que estão também sendo afetadas pelo uso, porque eles pescam ali perto, eles ao mesmo tempo, eles fiscalizam o próprio uso, né, das ilhas, né, porque o que acaba acontecendo é que a gente sabe que o Estado não consegue fiscalizar do jeito que deveria, né, e aí às vezes tem alguma coisa que está acontecendo que está errada, e os pescadores, sabendo que está errado, eles conseguem avisar a polícia, eles conseguem avisar o IBAMA, eles conseguem comunicar sobre isso e evitar um mau uso, né, desse monumento das Ilhas Cagarras. Então, como fazer com que essas pessoas conhecessem, entendessem o que estava sendo definido, quais são os acordos e como comunicar isso, né?
com a facilitação visual. Então, o que a gente fez, né, em conjunto com o ICMBio, foi, eu estive presente em todos os encontros, foram mais de 7 encontros, né, era uma vez a cada 15 dias, por aí, as pessoas se encontravam e tinham temáticas específicas que elas tinham que debater e definir, né, essas informações, esses acordos, o que precisava ser feito. Então, eram reuniões longas de 4 horas, em que o ICMBio facilitava o encontro, ou seja, ele não simplesmente já chamava todo mundo, fazia uma roda, e aí, gente, o que vocês acham de zoneamento, hein? Não, tinha toda uma sistemática, eles são formados na arte de anfitriar, que é também uma coisa que a gente usa muito na Céu Azul, que é World Café, enfim, Open Space, tem várias técnicas, né, para a gente utilizar o tempo das pessoas de um jeito que seja otimizado e que a gente chegue a conclusões entre todo mundo que está ali presente. Então, eles iam fazendo essas conduções, eu ia ouvindo tudo que estava sendo falado, decidido, né? Então, ele tinha esse trabalho, ele tinha um tempo próprio, porque durante as 4 horas, às vezes não se decidia tudo especificamente. Então, algumas coisas eu tinha que levar para casa e finalizar em casa. Aí, algumas coisas eu deixava em branco para completar no próximo encontro, porque eu sabia que isso não tinha sido definido ainda. Então, uma coisa que a gente fala muito, muito na Céu Azul, e que fica cada vez mais claro para nós, é a facilitação visual. Ela não é somente desenho, ela precisa sim ter desenho e ter uma ilustração legal, e as coisas precisam estar ali visualmente aparecendo e de uma maneira interessante, criativa, bonita e tal. Mas a escuta, a compreensão do contexto e do conteúdo é o que faz com que isso seja útil ou não. Por isso que a gente fala direto também que a facilitação visual não é arte, porque a gente precisa estar atento a quem está falando e quem está ouvindo, e se a gente está conseguindo criar essa ponte entre uma coisa e outra, porque senão a gente, enfim, não vai ter uma utilidade, né? E a gente está falando aqui de design, a gente está falando aqui de algo que precisa ser útil, que precisa ser utilizado de uma forma que ajude as pessoas no seu dia a dia, né? Então, para que isso aconteça, o conteúdo precisa ficar muito claro, as informações precisam estar ali de acordo com o que as pessoas decidiram, do que elas falaram, né? E não uma coisa totalmente aleatória e que ninguém entende o que está escrito ali, mas que é muito bonito, né? Não adianta ser muito bonito se não tiver em conjunto as informações corretas. Então, como que eu fiz esse processo criativo, né, de construção dos painéis da facilitação visual? Como eles estavam falando muito do território das Ilhas Cagarras, e eu nunca tinha ido nas Ilhas Cagarras, ficou bem difícil para eu entender como desenhar isso, porque eram 4 ilhas, então eu tinha que desenhar, tinha que ser preservada, é diferente da outra, uma podia entrar, a gente, né, a sociedade civil podia subir na ilha, a outra não era permitido, tinham várias questões, né? E aí eles me deram um livro em que tinham várias fotos, várias imagens da ilha, e eu comecei a estudar qual era realmente a fauna, o território, como as ilhas eram dispostas, né? Eu fui no Google Maps, eu analisei isso, eu fui no Google Imagens, eu procurei vídeos no YouTube. Então, isso tudo fez parte da construção visual para que eu pudesse fazer um bom trabalho, porque eu não podia desenhar uma ilha qualquer. Se eu simplesmente pegasse e desenhasse só um morrinho assim, e falasse, isso aqui, não, sabe, não ia conectar com o que a gente precisava. Então, é importante também mostrar aqui a parte da pesquisa, né? Que a gente sabe que muitas vezes o cliente não tem essa noção de que ele acha que a gente está ali baixando um santo e desenha e faz as coisas, mas não, tem toda uma metodologia que acontece para que a gente possa compreender como desenhar tudo que a gente precisa desenhar, né? Então, eu fiz vários estudos no caderno, quais eram as canetas que eu ia utilizar, as cores que eu ia utilizar, quem eram os animais que viviam nessa ilha, né? O atobá marrom, a fragata, como ela voava, qual era o tamanho dela. Então, isso tudo, né, me ajudou aí a ter mais agilidade durante os encontros, né, para poder desenhar as coisas mais rápido
rápido e para poder desenhar as coisas corretas, né? Então, que eu tirava dúvida com eles. Às vezes isso aqui tá certo, mas a fragata, ela é assim, ela é assado. Então, era legal também, porque, como eu disse, né? O designer, ele tá a serviço. A gente, como facilitador visual, a gente tá a serviço. Então, não tem problema a gente perguntar. Olha, eu não sei se isso aqui eu desenhei da maneira correta. Você pode me ajudar, por favor? E faça essa pergunta. E as pessoas, elas são geralmente muito solícitas. Então, sabe, não tem por que a gente ficar com vergonha de perguntar alguma coisa para o nosso cliente, porque a gente não é obrigado a saber, não. E, na verdade, quando a gente pergunta, mostra que a gente tem interesse nesse assunto e que a gente está querendo entregar o nosso melhor. Então, perguntem sempre. Não tenham vergonha de perguntar e de parecer burros ou qualquer coisa assim. Eu já aprendi que isso é a melhor estratégia para entregar um bom trabalho, assim, sempre que possível perguntar. Então, o que ia acontecendo durante esses encontros é que eles criavam esses painéis de flip chart, assim, né? Escrevendo, porque essa era uma escrita coletiva, né? Então, eles tinham que definir qual era a significância do Mônaco Garras. E aí, eles escreviam desse jeito. Só que a gente queria que tivesse um apelo visual, né? Através da facilitação visual. Então, eu ia transformando esses painéis em coisas visualmente mais interessantes, em que as pessoas quisessem ler, né? Não que, coitado das pessoas, não é que tá, assim, horrível esse significância do lado esquerdo, mas a ideia era engajar as pessoas no assunto, né? Porque depois esses painéis também, eles foram expostos em um evento em que eles chamaram várias pessoas para ler sobre isso, para falar sobre isso. Então, as pessoas estavam lá presentes querendo se informar sobre isso, né? Sobre qual era a significância, que tinha, quantos hectares tinham no Mônaco Garras, né? Quais eram as espécies que passavam por lá. Então, isso tudo, né, é super válido de mostrar de um jeito visual, porque engaja muito mais as pessoas do que simplesmente um texto corrido, né? Então, aqui são só alguns exemplos, né, desse antes e depois. Eles criaram o propósito, depois eu refiz o propósito, né? E aí, aqui é importante mostrar que a facilitação visual, ela tá sempre muito atrelada ao texto junto. Ela também não é simplesmente um desenho. Então, aqui tem os desenhos, né, mostrando aqui o conjunto das ilhas. E aí, aqui, o que é o texto do propósito, né, dela ser o que ela é. Então, aqui, né, o monumento natural do arquipélago das Ilhas Cagarras compõe paisagem marcante e singular, sendo um dos cartões postais que encanta os habitantes e visitantes da cidade do Rio de Janeiro. O conjunto de ilhas abriga espécies marinhas e terrestres, protegendo um rico ecossistema insular de Mata Atlântica e relevantes ninhais de aves marinhas, sendo também guardião de um significativo patrimônio arqueológico e ambiente propício para recreação e lazer. E aí vocês estão vendo que eu sublinhei, né, as partes mais importantes. Então, tu consegue fazer uma leitura dinâmica de Ilhas Cagarras, paisagem marcante, cartões postais, espécies marinhas terrestres, Mata Atlântica, ninhais, aves marinhas, arqueológico, recreação e lazer. Ponto. A leitura dinâmica também ajuda nessa agilidade, né? E aí coloca ali quais são os elementos visuais de cada uma dessas informações, né? Então, isso também é uma coisa que a gente utiliza muito, né, na construção dos nossos painéis de facilitação visual, deixar as coisas assim, vocês já devem estar estudando sobre isso, né? Mas é ter essa noção da hierarquia da informação, né? O que as pessoas precisam ler e entender primeiro, como eu vou dar destaque a uma coisa ou outra, né? Então, aqui tem só mais uns exemplos, né? Quais eram os recursos e valores fundamentais, né? Porque isso era importante, porque o Mônaco Garras era importante, e aí também tudo enfim, tinham várias regras, normas gerais, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, e aí isso tudo foi sendo construído de uma maneira coletiva. E aí, eu imagino que vocês que já estão aqui fazendo a faculdade de design de artes, eu não sei agora, Rafa, se a gente está num curso de design ou de artes. Agora a PUC começou a Escola de Belas Artes. A gente foi Belas Artes. É. Então, enfim, vocês que querem trabalhar com coisas visuais, eu estou aqui trazendo também um estudo, né, que, na verdade,
o que acaba acontecendo é que a gente tem uma conexão com os desenhos e com a arte, né? Que vem de muito antes da nossa linguagem falada e da nossa linguagem escrita. Então, antes da gente falar, antes da gente escrever, a gente desenhava. Então, a leitura que a gente faz de imagens, ela é muito mais rápida e ela tem uma conexão emocional muito forte que acaba acontecendo. E aí isso é de 30 mil anos, 40 mil anos, ainda até hoje acham essas cavernas, né, com essas pinturas rupestres super antigas e que mostram, né, a comprovação de como a gente tinha necessidade de contar histórias através das imagens. Então, a facilitação visual é um resgate disso, né? A gente começa a entender cada vez mais de por que a gente deixou isso de lado. Para mim não faz sentido algum, assim, a minha conexão pessoal com a facilitação visual foi quando eu estava no colégio e eu não conseguia entender direito o conteúdo, porque era tudo muito falado, tudo muito texto. Eu falava, pelo amor de Deus, eu preciso desenhar isso aqui, porque não está fazendo sentido. Então, eu aprendi, né, e me eduquei dessa maneira. E aí a gente entra para o mundo corporativo, a gente entra para o mundo do trabalho e não pode mais ter nenhuma corzinha para nos ajudar. Eu não sei por que as pessoas fizeram isso, sabe? Não faz muito sentido na minha cabeça, mas eu estou aqui justamente querendo levantar essa relevância aqui, né? Que não é uma coisa recente de agora não é à toa que as redes sociais, que são absurdamente visuais, o próprio Instagram, né? Faz muito sucesso, porque a gente gosta de ver coisas que são visualmente interessantes. Isso chama a nossa atenção, sabe? Então, por que não usar isso para o trabalho? Gente, não faz sentido. Então, só para, né, falar aqui que estamos há 30, 40 mil anos desenhando e vamos resgatar isso cada vez mais de 2021 para frente. E que o alfabeto vem, né, então, de 1.500 anos antes de Cristo. Isso, tipo, né, que é muita diferença. E fora a questão de que o alfabeto, isso teve já vários alfabetos, né, e o alfabeto em si é uma simbologia, né, então ele já é uma coisa visual, com novos significados. Então, é para a gente ficar atento que existe aí estudo científico que embasa que os nossos desenhos são importantes. Então, não deixem que as pessoas falem que os desenhos de vocês não são importantes, porque eles são sim, e eles são há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Então, para fazer uma conexão, né, do mundo antigo para o mundo que a gente está vivendo hoje, não sei se vocês já conhecem esse conceito do mundo VUCA. Parece que agora existe o mundo Bunny depois da pandemia. Então, eu estou ainda trazendo o mundo VUCA, porque ainda estou tentando me entender no mundo VUCA e ainda nem entendi direito o tal do mundo Bunny. Então, vou trazer aqui o conceito do VUCA, antes de tudo. Bom, o mundo VUCA, ele essas quatro coisas que acabam acontecendo, né? Cada vez mais a gente percebe, isso foi a partir do advento da internet, das novas tecnologias, né? O mundo, ele está muito volátil, ele está incerto, complexo e ambíguo. Então, o que acaba acontecendo é que antes a gente tinha aqueles gênios, assim, né? Tipo Einstein, Thomas Edison, as pessoas maravilhosas, incríveis, que criavam coisas incríveis porque o mundo era menos complexo do que é hoje em dia. Hoje em dia, o nível de interação que a gente tem é muito maior, as coisas estão muito, né? Bauman que fala, modernidade líquida, né? Então, as coisas, elas estão muito mais fragmentadas, o conhecimento está fragmentado. Então, fica muito mais difícil de tu ter uma leitura do que é essa realidade e de como tu vai, especialmente, se comunicar nesta loucura que estamos vivendo, em que a gente tem redes sociais e as pessoas prestam atenção nos primeiros 3 segundos que tu passa para elas no Instagram. E agora com TikTok, Reels e nananã, se tu não consegue atrair elas em 3 segundos, elas não prestam atenção na tua mensagem. Então, assim, precisa ser repensado muita coisa em termos de trabalho, né, no mundo que a gente vive, para entender que as pessoas, elas se conectam de um outro lugar, né? O que acaba acontecendo é que o nosso cérebro racional, ele é uma parte da comunicação, mas existe toda uma outra parte de linguagem, de emoção. A própria PNL fala isso também. O gestual aqui conta muito. Tem muitas coisas que a gente presta atenção quando a gente se comunica e a gente precisa se comunicar cada vez mais, porque a gente não faz nada sozinho. Então, assim, pelo menos
por enquanto, ou então tu vai para a fazenda e realmente fica lá plantando e colhendo, e tá tudo bem também, quem quiser decidir fazer isso, mas assim, como eu optei por viver na cidade, eu estou vendo que é necessário realmente se comunicar. E a facilitação visual, ela tá a serviço dessa comunicação dentro do mundo VUCA, né? Então, eu vou explicar um pouco mais sobre como ela pode ajudar dentro disso, né? O que acaba acontecendo para mim, que é muito claro, é que a facilitação visual, né, o pensamento visual, ele identifica quais são os erros que acabam acontecendo, né? E isso poupa muito tempo. Então, uma pessoa está entendendo que é 6, a outra pessoa está entendendo que é 9, e aí a pessoa que entendeu que é 6 vai para casa ou desliga da call e vai trabalhar de acordo com o que ela entendeu lá do 6, e a outra tá lá no 9. E aí, nisso, assim, cada um tá fazendo uma coisa e... Então, assim, a gente perde muito tempo por uma comunicação que podia estar sendo muito melhor. E o pensamento visual e a facilitação visual ajuda justamente nisso. A gente entender, olha, Rafa, eu entendi que o nosso encontro, então, vai ser no dia 22, às 13h30. É isso. Ah, então tá, então vou te mandar invite. Então, tem várias coisas que acabam acontecendo que nos ajudam a entender o que eu tô falando, como vocês estão recebendo, né? Além disso, né, como eu estava explicando antes, a nossa conexão com os desenhos e com as imagens, ela vem de muito antes. E o pensamento visual consegue integrar essas duas partes do nosso cérebro, que é a parte mais racional com a parte mais criativa e visual, né? Então, como eu falei antes, a facilitação visual, os painéis visuais, eles nunca são somente um desenho, eles são um desenho junto com um texto. Então, ele tem uma mensagem, ele tem um conteúdo que está sendo passado ali, né? O visual está a serviço do conteúdo. O conteúdo vem dessa parte racional e dessa parte verbal, que precisa estar presente. E a gente consegue integrar. O que acontece muito é que hoje em dia, simplesmente as pessoas ignoraram a parte criativa e visual e estão só no racional verbal, achando que estão arrasando. E aí a gente tem o mundo VUCA, as coisas acontecendo, as pessoas, assim, infelizes, chorando nas calls, e a gente podia estar aqui sendo muito mais produtivo e com muito mais leveza e criatividade, utilizando o que é o pensamento visual, né? Para a gente poder se comunicar melhor e para poder resolver esses problemas que são desafiadores mesmo, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo em relação ao Covid, né? Se a gente tivesse aí, de repente, uma facilitação visual para ajudar mais a respeito desse assunto, né? Por que não? E aí isso também contribui para a gente ter um pensamento mais claro, né? A gente sabe que quando a gente está pensando, as coisas elas estão ali, né, processando na nossa cabeça. Eu uso também a facilitação visual, o pensamento visual, para me ajudar a pensar melhor. Então, às vezes, quando eu estou confusa, eu uso, né, o caderno para realmente escrever e desenhar e fazer essas conexões. O Rafa deve ter falado para vocês também sobre os mapas mentais, né? Quem criou esse conceito do mapa mental foi o Tony Buzan, e ele explica, né, também com uma pesquisa neurológica e tudo mais, como o uso do mapa mental, e aí especificamente do jeito que ele diz que é para fazer, né, que é um conceito centralizado e as coisas ao redor, e isso vai sendo desdobrado, né? Como isso conecta com o nosso pensamento, o cérebro, né? O jeito que o nosso cérebro funciona. Então, a gente simplesmente largou, saímos do colégio, sei lá, até mesmo no próprio colégio, ninguém mais usa caderno, ninguém mais usa as mãos, sem ser para digitar. E aí a gente perde um instrumento nosso super valioso, que, assim, é como se a gente tivesse assim, ó, temos que caminhar daqui até lá, mas eu vou prender tuas pernas e tu tem que chegar do outro lado. Não, por que a gente tá fazendo isso com a gente mesmo, assim, sabe? Para mim não faz sentido algum. Então, esse resgate do poder escrever à mão é uma conexão que tu gera totalmente diferente do teu cérebro com a tua mão, né? Do que quando tu tá simplesmente digitando. A criatividade, ela flui muito mais, tu consegue disponibilizar as palavras, né? E essas conexões e desenhos de um jeito que faz com que tu tenha novos insights. E aí isso é muito complicado, porque é super abstrato de falar sobre isso, né? E aí como é que tu vai quantificar? A gente está num mundo que cada vez mais é importante tu quantificar. Qual é o valor de uma boa ideia? Como é que tu gera uma boa ideia?
dizem, né, que para tu ter uma boa ideia, tu tem que ter 100 ruins, quer dizer, 99 ruins. Então, assim, é necessário realmente a gente ter essas ferramentas para poder resolver os problemas do mundo complexo que a gente vive hoje em dia. E vocês podem ser justamente esses profissionais que ajudam as pessoas a reforçar essa compreensão, a entender que está todo mundo falando 9 ao invés de 6, né? E isso é uma demanda que, como eu falei lá no início, está cada vez mais presente no mundo corporativo, no mundo das empresas. As pessoas, elas estão tão envolvidas, né, nos problemas que elas têm no dia a dia delas mesmas, que elas não conseguem ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, ter um elemento externo que chega e fala, olha, o que está acontecendo aqui, eu estou vendo que é isso aqui, olha, é isso aqui mesmo? Aí ela fala, é isso, então tá, então eu posso comunicar isso para o meu chefe, eu posso comunicar isso para os meus pares, eu posso comunicar isso para a minha equipe. Então, por isso que eu estou falando, a facilitação visual, ela é um instrumento super importante em termos de otimização de tempo, de criatividade, né, de realmente organização do trabalho no nosso dia a dia. Só que, às vezes, as pessoas ainda têm algum certo preconceito por ser visual, por ser colorido, não sei porquê, mas estou aqui para dizer que dá para ser colorido e dá para ser eficiente do mesmo jeito, né? Então, erros, né? Então, isso fica muito claro. A gente já passou por esse processo. Algumas entregas que a gente faz é justamente a facilitação visual dentro de uma cocriação, né? Então, esse exemplo das Ilhas Cagarras. A gente, às vezes, tinha que desenhar um mapa, né? E aí, no mapa, dava para ver que estava num lugar errado, ou que era um lugar maior ou menor do que deveria ser cuidado, do jeito X ou do jeito Y, ou qual era o tamanho do barco que podia chegar perto da ilha. Então, isso tudo, se eu tivesse que descrever, olha, a parte que dá para entrar na ilha é uma que tem uma pedra, e aí se eu tivesse que descrever simplesmente, tanto escrever quanto falar, ao invés de desenhar, o tempo que eu ia perder fazendo isso, eu simplesmente vou lá, desenho, você é isso aqui? Ah, tá, beleza. Não, não é. Ah, então ok. Então, assim, sabe, tem coisas que não tem como a gente só falar ou só escrever. O desenho, ele tá a serviço dessa comunicação, né? E vocês podem trabalhar com isso, né? Estar ali a serviço de compreender o que está sendo falado, tangibilizar aquilo e aí as pessoas poderem dar o ok ou não, né? Do que tá certo ou errado, né? E aí, a partir disso, a gente consegue integrar também os novos conhecimentos. A gente fez um trabalho para uma empresa para a área de inovação de uma empresa, né? Eles fizeram uma semana da inovação lá, e aí trouxeram vários palestrantes para inspirar todo mundo. E aí a gente fez os painéis visuais, né, de todas as palestras. Eles pegaram esses painéis visuais e colocaram na parte do cafezinho, de todos os cafezinhos ali que eles tinham na sede deles, né? E aí a gente conhecia pessoas que trabalhavam nessa empresa e que falavam que era... Porque geralmente a área do cafezinho é onde dizem, né, que as novas ideias nascem. E aí colocar um painel de facilitação visual na área do cafezinho dava assim, exponencializava os novos conhecimentos, porque as pessoas se lembravam do que tinha sido falado na palestra e começavam a pensar, e se a gente utilizasse a inteligência artificial que a gente viu na palestra do fulano, naquele projeto X para resolver aquele problema Y? Então, qual é o valor que isso tem dentro de uma organização, sabe? Se às vezes essa ideia que começa a partir de um insight que ela tem, que ela viu num painel de facilitação visual e que vai economizar sei lá quantos bilhões para uma empresa, porque essa empresa ainda por cima é uma empresa de petróleo. Então, assim, sabe? É super válido. Só que ele acaba sendo mais intangível, né? Mais abstrato. Mas ele ajuda justamente a integrar esses novos conhecimentos e fazer essas novas conexões e tá ali inspirando todo mundo, né? No dia a dia. E aí, a partir disso, a gente tem uma visão cada vez mais macro, né? Essa visão sistêmica que é possível de ser tangibilizada através da facilitação visual, porque a gente efetivamente consegue juntar, né, as peças desse quebra-cabeça e criar, né, as conexões que existem entre esses assuntos. Então, novamente, a facilitação visual está a serviço
do conteúdo. Que conteúdo é esse, né? Como é que a gente consegue ter a visão desse conteúdo de uma maneira macro? Quando a gente está num PowerPoint, que nem eu estou aqui com vocês, as coisas elas são sequenciais, né? Elas têm um slide 1, slide 2, slide 3, e aí a gente vai indo. Vocês agora não estão fazendo a conexão com o slide 4, que foi mostrado um tempo atrás, mas poderiam estar fazendo. Então, a facilitação visual, ela te ajuda justamente nisso, né? A tu conseguir ter essa... é como se tu se afastasse daquele assunto e conseguisse ver as conexões que existem entre ele, né? Através desse recurso visual. E aí aqui vou dar só alguns exemplos, né, de aonde o pensamento visual, a facilitação visual pode acontecer. A gente está vendo, obviamente, vocês também devem estar sentindo isso, que o mundo mudou e que agora está todo mundo online, né? Então, as palestras ganharam um novo significado, né? Então, estou aqui no Rio, conversando com vocês que estão aí, né, no Paraná. Então, é bem diferente, né, a interação que acontece quando a gente está numa tela, né, de computador. Eu me sinto super conectada com vocês, mas é muito diferente de quando tu está criando um painel presencial e que as pessoas escolhem a hora que elas vão visualizar o painel. Então, isso é uma coisa que a gente tem percebido, né, na hora de fazer a facilitação visual hoje em dia digitalmente. Então, a gente utiliza o iPad, né, para fazer. É necessário alinhar muito bem com o cliente como a gente vai mostrar esse painel de facilitação visual, porque a internet ela é fragmentada, né? Existem várias telas. Tem gente, eu não sei, tem gente que está assistindo essa palestra que eu estou dando aqui pelo computador, talvez tenha pessoas que estejam no celular. Então, visualizar um slide pela tela do desktop é totalmente diferente de visualizar pela tela do celular. Tem gente que vai estar com um laptop, tem gente que vai estar com um computador grandão, um desktop grande. Então, assim, como é que eu vou saber qual é o tamanho da letra que eu tenho que escrever se eu não sei qual é a tela que a pessoa vai visualizar esse conteúdo? E se o meu conteúdo tem que estar a serviço da pessoa e da compreensão dessa pessoa, isso é fundamental. A gente precisa alinhar muito isso com o cliente, porque isso pode virar um post carrossel no Instagram, ou pode virar um vídeo Reels no Instagram, ou pode virar um vídeo do processo criativo, ou isso pode virar um negócio para newsletter, ou então a gente fragmenta tudo e ele vai botar tudo numa apresentação. Então, assim, agora as possibilidades de facilitação visual, elas estão, assim, muito maiores, e aí a gente está agora com a necessidade de estar ainda mais próximo do nosso cliente, para agir como um consultor, né, de facilitação visual, entendendo com ele qual é a melhor estratégia para o objetivo que ele tem, né? Porque ele sempre tem um objetivo quando ele vai contratar uma facilitação visual. E aí isso precisa ser conversado para que esse objetivo possa ser cumprido, né? Então vocês, novamente, façam muitas perguntas para o cliente de vocês, enchem o saco do cliente de vocês. Treinamentos também é uma coisa que a gente faz bastante, né? E que tem uma pegada diferente da palestra, porque a palestra é uma pessoa falando e aí não tem tanta interação. E o treinamento é super importante ficar bem claro o que as pessoas precisam sair de lá, né? Qual é o objetivo daquele workshop, né? Então, isso tudo também, novamente, no mundo online mudou bastante o contexto, mas isso é um outro tipo de serviço que a gente faz, né? Então, a facilitação visual dentro dos treinamentos. Para diálogos, então, muito parecido com as Ilhas Cagarras, que é totalmente diferente tu fazer um treinamento ou uma palestra em que tem um roteiro certinho, bonitinho, as pessoas estão ali organizadas para conversar, né? E aí, quando tu tem um diálogo, gente, o que é, né, a cocriação, o mundo, o espaço de possibilidades, tu não faz ideia do que as pessoas estão falando. E aí, às vezes, uma pessoa fala X, a outra pessoa fala Y, não tem nada a ver uma coisa com a outra, elas estão discordando, e tu fala assim, e aí, eu vou notar isso, não vou notar isso, porque aí tem o teu viés do que tu concorda, o que tu não concorda. Então, assim, tem muitas coisas que acabam acontecendo no diálogo e que é um mundo à parte, é totalmente diferente fazer um registro de um diálogo do que fazer o registro de uma palestra com um roteiro estruturado e que tem um pensamento de storytelling de início, meio e fim, nananã. Então, convido vocês também a fazerem isso de um diálogo para experimentar. Planejamento estratégico já tem uma pegada muito mais lúdica, assim, sabe? A gente tem
visto a importância de, no planejamento estratégico, alinhar antes, né, o que as pessoas gostariam de ter de recursos visuais para metáforas a respeito daquele momento. Então, por exemplo, aqui a gente estava utilizando a metáfora do foguete, né? Era um hospital que estava repensando o planejamento estratégico anual deles, e aí a gente estava construindo esse foguete, do tipo, qual é o nosso combustível? Qual é a nossa bandeira? O que a gente... Qual é a nossa lua, né? Onde é que a gente vai... tá mirando o nosso foguete. Então, essas associações visuais, elas ajudam a ter essas informações que vão sendo co-criadas, né? De um jeito mais criativo e mais engajador. Então, metáforas como isso, foguete ou barco, aí tá todo mundo no mesmo barco, qual é o farol desse barco, qual é o remo, que são os valores, ou qual é a âncora que puxa esse barco para baixo e impede que ele caminhe para frente, quais são as pedras que a gente vai encontrar no meio do caminho. Então, é uma linguagem totalmente metafórica para falar coisas que são super importantes para aquela equipe estar utilizando para a mesma linguagem, né? Então, novamente, ao invés de desenhar especificamente o que é cada uma dos valores, a gente coloca os valores como isso aqui é o que faz com que a gente vá para frente. Aí, enfim, tem várias associações, né? Esses são os modelos gráficos, tem esses templates, né? A gente já utilizou alvo também, então tinha cada dardo era uma coisa e qual era o alvo que a gente queria atingir, que era o centro. Então a gente vai... E aí isso envolve uma preparação anterior, né? Tu sabe que aquilo vai ser falado naquele dia, mas tu leva já um pré-concept, um pré-conceito, né? Daquela metáfora, daquela cena, daquele storytelling desenhado, e aí vai encaixando de acordo com o que foi falado com as pessoas que estão ali presentes. Então, isso já é outra coisa que a gente usa bastante para workshops co-criativos de planejamento estratégico. Aí também tem convenções de venda, que é um momento também que as empresas se encontram para falar sobre as metas do ano passado. Ele é bem específico também, esse tipo de serviço, porque todo ano as empresas elas precisam se encontrar para falar isso, né? O que aconteceu no ano passado, e aí em termos financeiros, bateu a meta, não bateu a meta, ficou tantos por cento abaixo, acima, quais foram as estratégias que funcionaram e tal, e o que a gente quer para esse ano, quais são as metas, como é que a gente vai pagar as pessoas, e aí, o que cada um tem que fazer, quais são as estratégias. Então também tem uma narrativa específica, né? Eles falam aí termos bem... Esse é legal também, tá bastante alinhado com o cliente, porque geralmente eles usam termos super próprios, né, deles ali, enfim, e aí tu tem que saber esses termos para poder desenhar eles visualmente. Então, pedir para ter acesso à apresentação antes pode ser uma boa, sabe? Tá bem próximo do cliente durante o encontro para poder tirar dúvidas também é super importante, porque é isso, é resultado, meta, é uma coisa super assim, financeiro, sabe? Estratégico e tal. E aí é também um novo... É um formato que a gente faz bastante, né? Principalmente no início do ano. As reuniões clássicas, né? Que aí cada vez mais agora estão, quer dizer, basicamente tudo online. E isso é muito parecido com a coisa do diálogo, né? Porque ela é mais informal, ela é menorzinha ali. A gente está quase que fazendo uma ata desenhada, né? Do que foi falado, mas é sempre importante saber aonde essa ata vai ser utilizada e quem são os presentes e o que é o objetivo desse encontro e tudo mais. A gente também já fez bastante para visões de futuro, né? Então, eu vejo cada vez mais como a facilitação visual está muito conectada com essas coisas de inovação, porque tudo que é de inovação é novo, né? Tudo que é novidade, as pessoas estão criando. E aí, como não existe ainda, o desenho encaixa muito, né? Como uma estratégia fundamental para poder construir essa visão de futuro, né? Então, ter essa estratégia do desenho, né, das imagens, conecta muito com tudo que é de inovação. Então, a gente também é bastante contratado para pensar essas visões de futuro, né, das empresas e tal.
também para a criação de novos produtos. Aqui eu quero até chamar a atenção para esse flip chart cheio de papel de post-it rosa que está aqui atrás, porque é muito o que acaba acontecendo em vários workshops também, né, co-criativos ali de design thinking e tudo mais. Então, a facilitação visual, ela pode ser uma aliada para organizar todas essas ideias que surgiram, né? Porque acaba que a gente, coitado do cliente, sai com um bando de post-it, tudo perdido, escrito tudo cagado, porque ninguém sabe escrever direito mais hoje em dia, e aí ninguém tá nem entendendo mais o que tá escrito ali. E aí, novamente, as pessoas estão botando o tempo delas no lixo, sabe? Olha o tempo que se gasta para fazer um workshop com um bando de gente, e aí tu ainda por cima não consegue nem saber direito o que foi feito ali, o que as pessoas falaram de ideias, se foi definido, o que não foi definido. Então, para a criação de novos produtos é super, super válido, e é isso, né? Acaba que ele é muito corrido, porque tá tudo sendo criado ali na hora, né? Então, agora no mundo online, o que a gente tem feito é alinhado, por exemplo, a gente já fez para a criação de embalagem, né? Então, a gente alinhou bastante com o cliente anteriormente algumas coisas que a gente já sabia que iam sair nessa embalagem. Então, qual era o formato dessa embalagem, quais eram as cores, possíveis texturas, possíveis iconografias, todas as informações. Então, isso tudo a gente já deixa pronto no iPad e aí vai colocando ou tirando, aumentando de tamanho, diminuindo de tamanho. Aí a gente, na hora, porque a gente vai ter, assim, sei lá, 30 minutos para criar uma embalagem. Então, tudo tem que ser muito rápido. Então, deixar as coisas prontas faz bastante sentido, sabe? Agora, nesse mundo digital. Então, isso tem sido uma estratégia bem legal para essa cocriação de novos produtos, né? E aí, novamente, muito contato com o cliente, muita conexão com ele para entender o que ele quer da vida dele e vocês poderem facilitar e performar muito bem. E aí, outra coisa também que se usa bastante é para engajar a equipe. Hoje em dia não está sendo tanto feito porque não estamos se encontrando, mas muitas vezes a gente faz esses painéis em que as pessoas assinam no final. Então, é um painel de acordos, né? Tá todo mundo ali dizendo o que tem que ser feito para que o trabalho seja bem feito. E aí, a gente resume isso tudo visualmente. No final, a galera vai lá e assina. E aí depois, ó, é só apontar lá, mas tu assinou, concordou. Então ele fica como um contrato, mas um contrato ali mais simpático, né? Mais criativo, o pessoal não se sente tão pressionado. É uma pressãozinha, mas não é uma pressãozinha simpática. Então é uma estratégia que tem sido bastante utilizada, né? Estava sendo bastante utilizada no presencial. Hoje em dia tá menos, não tem mais tanto essa função de assinar, né? Bom, eu já estou finalizando, trouxe aqui alguns livros que eu indico, caso vocês queiram saber mais sobre esse mundo da facilitação visual, das reuniões visuais, de como utilizar os desenhos para negócios, para gestão. Como eu falei aqui, eu vejo que é uma demanda muito grande no mundo do trabalho, né? E que a gente acaba sendo um pouco escanteado, porque trabalhamos com coisas que são criativas e bonitas, mas estamos aqui para furar essa bolha e mostrar o nosso valor. E acredito muito que esse é o futuro. Assim, no início do ano a gente participou de um seminário internacional com várias pessoas que trabalham com facilitação visual, e aí foi muito legal poder ter essa troca e essa visão de pessoas que estão nos Estados Unidos, que estão na Europa, e a visão que eles trouxeram para a gente é que o pensamento visual, a facilitação visual, ela tá como se fosse o início do design thinking. Hoje em dia todo mundo sabe o que é design thinking, todo mundo usa, tem várias pessoas que fazem e tudo mais. Então é como se a gente tivesse a facilitação visual nisso. Daqui a 10 anos vai estar todo mundo falando sobre isso, porque ela é muito necessária. As pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender como encaixar no seu dia a dia, ficam com uma certa vergonha, inseguros e tal, mas ela é muito necessária para essa questão de comunicação. Então eu acho que se vocês gostam disso, se interessam por esse assunto, vale a pena investir tempo, compreender mais, e que eu acho que cada vez o mercado está crescendo. A gente, na Céu Azul, tem crescido todo ano, mesmo no ano passado, com um ano de pandemia, a gente está crescendo e se desenvolvendo, né, dentro dessa área, e estamos querendo falar mais sobre isso, porque a gente vê que muitas pessoas não sabem vender essa estratégia, né? E que se a gente não souber vender, realmente vai ficar meio difícil, né? De se sustentar disso e do negócio ir para frente. Então, é super importante a gente estar aqui falando sobre essa parte mais comercial. Pode parecer, às vezes, ter
uma coisa que, ai, mas que? É que a gente que trabalha com coisas criativas fica meio assim, né? Mas como é que eu vou vender isso? Mas eu gosto de vender isso. Mas eu faria isso até de graça. Mas assim, gente, temos que tirar essa crença limitante de que trabalho é só coisa ruim e que a gente só pode ganhar dinheiro com coisas que a gente acha chato. Não, a gente tem que se divertir no trabalho e gostar do que faz e ganhar dinheiro com isso e se sustentar. Então, é isso que eu busco na minha vida e é isso que eu estou tentando também trazer cada vez mais presente para as pessoas que estão próximas a mim. Muito obrigada. Sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, para saber mais conteúdos. Eu até botei aqui no final os créditos e a bibliografia de tudo. E é isso, estou super aberta também para trocas, para conversas. Podem contar comigo para tudo que vocês quiserem. Muito obrigada. Excelente, Luísa. Obrigadão. Palmas. Só o meu som aqui, mas vale por Eu vi palmas virtuais. Luísa, a Ana está perguntando aqui como é que você vê a dedicação das empresas em co-criar em seus processos e decisões. Se você acha que o interesse em chamar profissionais de facilitação visual geralmente vem de quais setores? Sim, então, a gente tem trabalhado com muitos setores diferentes. Então, como eu falei lá no início, eu mostrei os clientes, a gente trabalha desde Petrobras, Globo, até esses mais assim caretas, até a galera mais criativa. Então, volta e meia, a gente trabalha com outras agências. Então, nós somos um estúdio, né, de design, enfim, uma consultoria, é difícil classificar, mas, né, estamos aí, somos pequenininhos, trabalhamos em rede, né, na verdade, sou eu e o Lucas, o meu sócio, e aí, de acordo com o projeto, a gente chama as pessoas para trabalhar com a gente. E volta e meia, a gente faz parceria com outras agências que nos chamam para trazer a gente junto para fazer essa facilitação. Então, tipo, estou fazendo um projeto de branding, a Tati, o design, está fazendo um projeto de branding. Eles chamam a gente para ajudar nessa facilitação dos encontros. Eles guiam todos os encontros, mas a gente está ali justamente trazendo a tangibilização dessas ideias e dessas decisões, né? E concretizando essas informações. Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Legal. Luísa, antes da gente te ouvir, a gente estava fazendo uma dinâmica onde os alunos mapearam alguns obstáculos que eles sentem em questões próprias em relação ao pensamento visual. Eu vou ler alguns aqui para ti para compartilhar essas questões. Palavras em post-its, tá, colocadas. Então, minha falta de prática, minha insegurança, minha vergonha, um gap, né, quanto à curiosidade do projeto, falta de comunicação. Como é que você sente essas palavras? A Isa acabou de abrir a câmera. Oi, Isa. Oi. Então, o que a gente faz para conseguir vencer esses obstáculos, né? A primeira coisa, que foi o que eu comecei pessoalmente, era utilizar a facilitação visual para mim mesma. Então, eu vou estudar algum assunto que é difícil, ou eu vou ouvir uma palestra. Então, eu vou fazer isso com calma, ainda mais agora que tem tudo, né, online, vídeo, tudo mais, fica mais fácil para poder pausar e poder estruturar esse pensamento, né? O que eu faço é primeiro escrever tudo em post-its, e aí eu vou escrevendo uma ideia por post-it, uma frase por post-it, porque aí eu tenho meio que um panorama de, sei lá, várias informações, né? E aí, sempre é importante definir qual é o tamanho do teu canvas, né? Qual é o frame que tu está trabalhando. Então, vai ser um A3 ou não? Vai ser um caderninho pequenininho? Ou vai ser um flip chart grandão? Ou vai ser uma coisa maior ainda? E aí, a partir disso, dá para saber quantidade de informação que tu precisa capturar, né? Se for um A3, são menos informações. Se for um bloco de flip chart, são mais. A gente até já tem uma média, mais ou menos, que a gente trabalha com os tamanhos PMG para o analógico, PMG para o digital, tudo isso a gente já estruturou justamente para entender que, assim, eu sou uma pessoa muito metódica, gente. Então, eu faço tudo bem organizadinho. Eu já sei que mais ou menos dá 20 blocos de texto e
e imagem para um painel que é M e mais ou menos até uns 13, 12 para um painel que é um pouco menor, entendeu? E aí, assim, pensando numa média que dá para ler as coisas com uma informação, com um tamanho de fonte legal, né? Sempre tem essa dúvida, como é que... E aí isso vai ter que se sentir, tá? Porque às vezes tu não tem como salvar também, né? A pessoa tá lá vendo o negócio aqui num celularzinho, aí não tem como salvar, a pessoa vai ter que dar zoom. E aí faz parte. Agora, novamente, é sempre estar alinhando, mas eu acho que o primeiro cliente de vocês tem que ser vocês mesmos. Sempre, assim, sabe? Vocês utilizando para si, vocês vão conseguir entender aonde vocês precisam trabalhar mais, onde está mais tranquilo. E aí, aos poucos, irem pegando esse ritmo, né? E aí, o que a gente fala direto, assim, é prática. Quanto antes tu começa, melhor tu fica, mais rápido tu chega lá. A gente vai estar sempre evoluindo. Se compara somente contigo mesma, nunca com os outros, porque cada um tem uma jornada. Então, assim, não tem como eu me comparar com as outras pessoas, porque eu não sei o que aconteceu na vida das pessoas, quanto tempo elas estão desenhando. E aí, assim, cada um tem uma linguagem e uma expressão única também. E isso é o legal, sabe? O legal é justamente tu poder expressar ali uma coisa que é tua, né? Por isso que às vezes as pessoas misturam um pouco com arte, né? Porque esteticamente é interessante, é bonito, mas eu acho que tem também não tem como não, né? Tudo que a gente cria tem um toque pessoal nosso, e aí é buscar esse toque pessoal de vocês, o que vocês gostam. Eu gosto de fazer desenhos simples, tem gente que gosta de fazer desenhos mais rebuscados, tem gente que gosta de fazer mais pictográficos, tem gente que gosta de desenhar. Eu tenho muita dificuldade de desenhar pessoas, então eu desenho as pessoas assim o mais simples possível, porque eu tenho essa dificuldade. Mas tem gente que adora desenhar pessoas, então vai e desenha todo mundo com cabelo, com orelha, com boca, com nariz. Eu fujo disso. Então, assim, cada um vai ter um... Eu amo lettering, então eu sempre que posso faço letteringzinho aqui e ali. Tem gente que odeia, então